Oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos aqui nesta manhã de domingo, com um tema tão maravilhoso, especial, depois de uma festa grandiosa, né? Onde podemos aqui aprender muitas coisas, recebendo mais de Deus. Este é o exemplo que Jesus deixou para nós. Ele que quiser ser o maior, seja servo, né, do reino de Deus. Funciona assim. Ele mesmo não veio para ser servido, ele veio para servir. Então que nós venhamos andar por essas pisadas de Jesus. Então nós, como cristãos, somos seguidores de Cristo. E todo dia Ele nos ensina algo importante para a nossa caminhada. Nós estamos uma revista bastante sugestiva com o tema A Carreira que nos está proposta. Caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então não é importante nós começarmos bem a todo vapor e no meio da caminhada e perdendo força. Não é importante. O importante é, como diz nosso pastor, devagar e sempre, né? Nunca deixar faltar o combustível para que possamos continuar marchando, né? E aqui temos mais um tema que faz acrescentar na nossa vida espiritual o ingrediente necessário nessa caminhada. Então, quero dizer que então nós estamos com o tema da lição de hoje, o perigo da murmuração. Por que é perigoso? É tão perigoso? Primeiro nós temos que definir o que é murmuração. Nós temos que identificá-la ela bem, porque há um limite muito estreito entre murmurar e reclamar, ainda que em algum momento se pode dizer que seja sinônimo, né? Reclamar e murmurar. Mas, se formos para a definição do verbo em hebraico, nós vamos ver que há uma diferença. Então, quando nós falamos do verbo em hebraico, é relim. Relim, no pé da letra, quer dizer morar, né? E hospedar alguém na sua casa ou na sua tenda. Veja bem como é estreita a diferença. Relim, veja outra palavra, tem a mesma raiz. Relim e rilim. Rilim quer dizer murmurar. Ou seja, tem a mesma raiz, mas que dá uma diferença.
Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos definir como. Veja bem que quando nós o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser o quê? Habitação e morada do Espírito Santo. E ele vai nos dirigir, porque não é importante somente sermos habitação, deixar ele quieto lá e nós mesmos sermos os dirigentes das nossas vidas. Nós temos que deixar ele dirigir as nossas vidas, para que possamos ter sucesso na nossa caminhada espiritual, na nossa vida, para a nossa salvação, para o nosso futuro, alcançar o alvo. Então, quando falamos destes dois verbos, que tem a mesma raiz no hebraico, nós já identificamos aqui que quando nos tornamos praticante, observe bem que na lição, quem estudou bem a lição, vê que enfatiza em vários lugares sobre a prática. A prática é quando nós temos aquela sequência, ou seja, nós nos deixamos ser dominados por aquilo. Nós observamos que o murmurar difere do reclamar, porque o ser humano, por qualquer coisa, ele reclama. E se a murmuração é o pecado que fez o povo de Deus cair no deserto, nós estaremos perdidos. Porque o ser humano reclama de tudo. Quando chove, reclama quando não chove, reclama se tem alimentos, reclama quando não tem alimentos, se tem carne, eu já estou enjoado dessa carne, né? Reclama de tudo. Então, se fosse caracterizado aqui tudo como murmuração, simplesmente estaríamos perdidos. Porque quando se torna um murmurador, quanto mais, o Espírito Santo já não habita mais. Porque o murmurador, a primeira característica dele é falta de fé. Falta de fé. Então a murmuração é simplesmente uma manifestação de que a sua fé já cessou, ou seja, ele já apostatou, ele já não mais acredita no agir de Deus, nas providências de Deus. Veja bem, por isso que nós estamos aqui baseados no texto de Êxodo 16, que mostra exatamente quando o povo de Israel já saiu do Egito, já atravessou o Mar Vermelho, já passou por algumas experiências espirituais, e diz aqui o texto que foi ao dia 14 do segundo mês, depois de saírem da terra do Egito. Está aí no versículo 1. Então foi logo que eles saíram, depois de passar, ver a mão de Deus operando no Egito as 10 pragas. Eles viram a agir de Deus ao abrir o Mar Vermelho. Agora, diante da primeira dificuldade que eles enfrentam, eles agora começam a murmurar. Ou seja, Deus tinha feito uma promessa para eles. Deus tinha feito uma promessa para eles. Então eles tinham que estar olhando naquela promessa. Mas não. Veja só a característica do murmurador. Ele não vai olhar para a promessa, ele vai olhar para o primeiro problema que aparece. Por isso que Paulo disse, olha, eu deixo tudo para trás. O que está para trás
e avanço para o alvo que me está proposto. Paulo ele nos deu esse exemplo. Que nós não venhamos carretidos com os problemas dessa vida, porque são circunstanciais. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Então aqui nós estamos colocando a definição, segundo a Bíblia, segundo a raiz do hebraico, que exatamente está baseado pelo segundo versículo do texto de Êxodo 16, que diz: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Veja, irmãos, a grande responsabilidade a qual o líder Moisés e Arão, um povo que era acostumado, vamos dizer assim, nos costumes egípcios, agora Deus tira eles de lá para moldar eles, para servir eles dos moldes diferentes do Egito. E eles, quando tiveram necessidade de se alimentar, eles disseram: olha, Deus não poderia ter nos matado lá no Egito, quando nós estávamos à volta das panelas cheias de carne? Será que era verdade isso? Às vezes pode ser falácia, talvez lá estavam passando até por opressão, dificuldade, como a Bíblia mostra. Mas eles estavam aqui tentando aqui denigrir a imagem do líder e diretamente a Deus, que era o provedor direto deles ali. Então, eles disseram: porventura não seria mais fácil o Senhor ter nos matado lá no Egito, e nós morreríamos de barriga cheia? Há um ditado por aí, né, que pessoas, quando se alimentam, dizem: é melhor morrer de barriga cheia. Tô nem aí, tô de barriga cheia. Tô de barriga cheia, não tô nem aí. Mas é um ditado popular que tem. Então, eles estavam com essa murmuração, de forma que, ao contrário, quando Deus providenciou mesmo o maná, eles já tinham outra coisa para murmurar. Já enjoaram do maná, eles queriam carnes. Eles queriam carne. Deus, e o importante é aqui observar que Deus providenciava tudo. Deus providenciava quando eles clamavam, mesmo nas suas murmurações, Deus providenciava para eles o alimento, a água, enfim. Então, quando nós observamos aqui o textual: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então aqui está um alerta que nos traz nessa manhã o textual de Paulo escrevendo 1 Coríntios 10:10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quando eles murmuraram contra Moisés, e ali Deus se enfurece, e começa a punir eles. Aquele dia foram mais de 14 mil que morreram. Mas Moisés e Arão agiram como intercessores, e a ira de Deus se levantou, poupou mais uma vez, mas já tinham ido mais de 14 mil homens, morreram naquele instante. Então é perigoso. A murmuração traz morte, não somente física, mas também espiritual, como nós vamos ver aqui ainda no decorrer dessa lição. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar da promessa de Deus. Como aqui na introdução eu já falei, que
murmurador, ele não olha para o futuro, ele não olha para aquilo que Deus prometeu. Ele prometeu para nós o céu de glória, né? Nós estamos na caminhada para alcançar. Mas diante da circunstância, a caminhada no meio do caminho, vai acontecer algo, coisas, vai acontecer provas, testes, tudo vai acontecer. E se porventura alguém entrar por este caminho, tomar como prática, né? Infelizmente, o que nós podemos dizer, baseado pelas Escrituras, não vai alcançar a Canaã celestial, né? Porque foram uma geração inteira que se perdeu, uma geração inteira que se perdeu pelo caminho, por causa exclusivamente deste pecado. Então, como já fizemos aqui, uma diferença sobre a murmuração e sobre o reclamar, né? Só pontuando aqui mais um pouco a respeito disso. No caso de Jó. Jó, ele não pecou. Jó 1, capítulo 1, versículo 20, 2 e 10, está dizendo que Jó não pecou, mesmo quando ele fala contra o dia do seu nascimento. Por quê? Porque Jó não era um murmurador, ou seja, um reclamador, quanto mais. Deus testificou de Jó dizendo que ele era justo, temente a Deus, e fugia, ou seja, do mal. Ele era um homem que alcançou o testemunho de Deus. Então, durante a sua vida, ele deu o seu testemunho. Agora, pontualmente, em um momento pontual, qual seria de nós, né? Se colocando no lugar de Jó, qual era o nosso comportamento? Ele era homem, ser humano. Então, Jó não pecou, mesmo depois Deus dialogando com Jó, mostrando para ele que ele era um ser humano limitado, porque essa atitude do livro de Jó, ele não dá ênfase para o inimigo, mesmo que Deus o permite ele agir, Deus não dá ênfase a uma história hegemoníaca de Jó em si, seu comportamento, sendo ele um super ser humano, mas o propósito do livro de Jó é mostrar o quanto Deus é grande, poderoso e está no controle da situação. Tanto que Jó ele testifica disso. Quando ele vê Deus fazendo questionamento para ele. Quando Jó, no ápice do seu sofrimento, ele faz algum questionamento. Aí Deus entra em ação e começa a fazer perguntas para Jó. Se não me engano, 70 perguntas Deus faz para Jó. E ele não é capaz de responder uma sequer. Mas depois ele se redime diante de Deus e reconhece, né, que Deus é o Senhor. Então, a palavra perigo, ela é uma advertência. É uma advertência. Sempre a vez tem naquela embalagem, coração de Deus, coração de Perigo. Vamos à frente. Vamos ao ponto 2. O primeiro nós já, apesar de nós não termos lido, mas nós pontuamos bem ele. Murmuração. 2. Murmuração impedimento da primeira geração à terra prometida. Então, como o nosso pastor falou, e aqui na revista dá ênfase a isso. O perigo, um alerta, uma luz que está acesa, que precisa estar acesa diante de nós. Para nós sabermos limitar, entendermos o despertar de Deus para este perigo e outros
para esse perigo e outros perigos, né? Então, o pisca-alerta do crente, do servo de Deus, precisa estar principalmente no mundo que nós estamos vivendo, né, no ápice, né? Só falta acontecer o que? Só da trombeta. Precisamos estar vigilantes, sim, atentos, sim, porque exatamente o comentador trouxe o exemplo daquela geração para que nós não venhamos incorrer ao mesmo erro que eles caíram ali naquele momento. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Veja bem, Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-los à terra prometida. Após experimentar grande livramento, este povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática. Veja bem, sistemática. De maneira sistemática. Alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade, ou seja, vem depois. Isso pontua que a pessoa que murmura, o seu nível de fé está em baixa. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. A prática da murmuração, logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade. Então, irmãos, observamos aqui por que é perigoso. Primeiro, o Espírito Santo já não faz mais morada nessa pessoa. Então ele vai estar impulsionado pelo maior inimigo, que é Satanás. Ele vai impulsionar o quê? Os dois inimigos. Nós fizemos em outras lições anteriores. A carne e o mundo. Ou seja, ele vai estar sobre manobras não mais do Espírito Santo. Ele vai estar sobre a égide de um espírito mundano. Nada para ele presta. O que o líder programa, ele diz, não vai dar certo. O que a liderança organiza, ele sempre é pessimista. Nunca vai se esperar nada de bom dessa pessoa, porque até mesmo o caráter dele se torna duvidoso. Ele é um opositor. Por quê? Porque ele tem como sistema ser, colocou em prática no dia a dia aquela vida, porque ele está dominado. Então, por isso que nós temos que vigiar e não tropeçarmos nessa causa tão terrível, porque podemos começar com uma reclamaçãozinha. Por isso que eu falei no início, é uma divisãozinha muito pequena, a reclamação para a murmuração. Você pode começar reclamando de uma coisa, você viciar naquilo. O Salomão diz que acaba fazendo a coisa dela. Pois então. As pequenas coisas. Deve ser para escopo. Mas depois chega de cara e fala, não vende isso aí não. O cara Pois é. Então, já vem a negatividade de primeiro ponto, já vem a negatividade. Então é isso mesmo que está demonstrando aqui
para nós identificarmos, não nos outros, mas começar a identificar na gente mesmo. A gente tem que se policiar, né? A gente tem que se policiar nisso. O próprio Jesus disse que nós temos que começar de nós, né? Então, a murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações. Irmãos, outro detalhe aqui. Nem tudo que vai bem, é uma frase que já ouvi muito e acho que é uma verdade. Nem tudo que vai bem está bem, né? Eu acredito que por uma falta até de intelectualidade, de sabedoria, eles murmuraram, e logo depois aconteceu o que eles queriam. Então, eles tomaram isso como apto, né? Vamos fazer a mesma coisa que vai acontecer o positivo. Ou seja, muitas vezes, para o murmurador vai tudo bem, as coisas vão acontecendo normalmente. Mas só que a história aqui diz que Deus mandou maná, mas porém, frisa aqui, né? Que Deus ouviu a murmuração deles. Estava agendado, o relatório deles estava lá, né? Então Deus ia prestar conta com eles disso. Deus ia chamar eles para prestação de conta. Ele ia atender eles para a prestação de conta. Isso. Estava lá na agenda. É igual quem faz greve para prestar aumento de salário. Isso. Isso. É o meu mesmo, mas já está sabendo quem é ele. Fica sabendo que ele está na lista negra. Isso aí. Está na lista negra. Então, irmãos, aqui Deus... Então, como eu continuo falando, nem sempre tudo que está indo bem está bem. Nós precisamos ter cuidado com isso, né? Vejamos bem um exemplo de hoje. Acontecendo na nossa nação. Segundo a estatística, diz que o Rio Grande do Sul é um dos países mais ricos. Segundo eles mesmos, os sulistas, diz que eles carregavam, vamos dizer, o país nas costas. Então, discriminava o Nordeste. Então tudo para eles estava indo bem. O índice vamos dizer assim, de pessoas de alto grau, era lá que está as universidades, as maiores empresas. Para eles estava maravilha. Mas, por outro lado, outro índice estava a desejar, né? Eu vi um vídeo de um pastor, até saudoso pastor, que segundo o vídeo, que ele fazia daquele depoimento um alerta muito, muito forte contra o seu próprio povo, né? Isso. E então, por outro lado, não estava nada bem. Então, o que eu quero enfatizar aqui, baseado no que diz a revista, comentário, que eles iam alcançando aquilo que eles queriam. Deus, pela sua misericórdia e bondade, ia concedendo a eles. Eles pediam alimento, Deus dava alimento. Eles pediam água, tinham necessidade de água, Deus provia água, né? Para ser mais enfático, diz que as suas vestes não envelheciam. Então, Deus é provedor, continua sendo provedor. Mas nós temos que estar atento para de que forma nós estamos nos comportando diante disso. Se nós estamos sendo agradecidos, porque eles não eram agradecidos. Eles não eram agradecidos. Tem uma passagem que não me lembro agora o versículo, mas diz que eles estavam ainda com
com a carne na boca, mastigando e murmurando contra Deus. Ou seja, a insatisfação fazia parte da vida deles. A insatisfação. Irmãos, como é difícil lidar com pessoas assim. Eu acredito que uma hora ou outra, um dia ou outro, um momento ou outro, alguns dos irmãos já lidaram com pessoas assim. Que ele é insatisfeito por natureza. Este é o murmurador, quanto mais é este que é caracterizado como o murmurador de verdade, que não está satisfeito com nada. Então, para ele, nem Deus escapa, né? Quanto mais a liderança que está na terra. Então, é exatamente por isso que era o lado negativo, que eles estavam indo bem de um lado, vamos dizer, material, mas espiritualmente o povo não tinha esse conhecimento. Segundo lá, diz que é comparado à Bahia, com índice de terreiros de... né? Murmuração, um pecado que não... Ou seja, murmuração, um pecado que nos impede a entrar a Canaã celestial. Canaã celestial. O fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14, 29, 16, 41, 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Foram mortos, sepultados no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devemos, devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Só que, fortalecendo o que nós já falamos bem no início, que eles, como murmuradores, veja bem, quando eles saíram do Egito, eles receberam essa promessa, que Deus ia colocar eles em uma terra que manaria leite e mel, ou seja, uma terra boa. Só que no meio da caminhada, eles incorreram nessa situação. Eles se esqueceram, né? Eles se esqueceram. E veja bem, que o pecado da murmuração causa grandes transtornos, causa divisão. Veja o caso quando Josué, ou seja, quando Moisés, ele separa 12 espias e envia a terra prometida e eles traz relatos. A maioria deles traz relatos dizendo que a terra na verdade era boa. Mas por outro lado, eles disseram: jamais poderemos tomar posse daquela terra. Por quê? Porque nós diante deles somos como gafanhotos. Lá tem gigantes. As cidades são fortificadas. Então eles trouxeram um relato negativo. Somente 2 deles se posicionaram diante da nação, diante do povo, quando o povo já puxava os cabelos, já choravam, já planteavam, já murmuravam. Mais uma vez, contra Deus e contra a liderança. Né? Então eles
mais uma vez manifesta a sua falta de fé e traz uma grande divisão, né? Porque agora era necessário Josué e Caleb se posicionar diante deles. Disse: não, povo, nós temos sim que tomar posse dessa terra. Ela é boa, que nós trouxemos um grande cacho de uva para mostrar para vocês que a terra produz bem. E Deus que prometeu para nós, lá quando nós saímos do Egito, aí eles fazem o relato. Atravessamos o Mar Vermelho, atravessamos esse deserto, Deus providenciando tudo para nós. Esse mesmo Deus vai fazer com que nós venhamos tomar posse dessa terra. Só que Deus já tinha sentenciado. Deus já tinha sentenciado, irmãos, e é duro falar isso. Quando Deus sentenciou, é a mesma coisa que quando o povo de Israel estava em um caos espiritual e Deus já tinha sentenciado que eles iriam para o cativeiro. Depois de Jeremias falar muito, eles não acreditavam. Chegou o ponto de Deus sentenciou: vocês vão para o cativeiro. Passaram 70 anos para reparar o vosso erro, depois vocês vão voltar. Mas já está sentenciado. Essa geração aqui já estava sentenciada. Deus disse para eles: olha, dessa geração aqui, dos que foram contados no censo, de 20 anos para cima, não vão entrar na terra. Não vão entrar na terra prometida, exceto Josué e Caleb, que foram otimistas, foram homens de fé, foram capazes de acreditar na promessa. Irmãos, hoje muita gente está vendo essa promessa muito longe. Quando se fala de céu, tem pessoas que já não vê mais essa promessa acontecer, porque já se estabeleceram aqui na terra, né? Parece que tudo vai indo muito bem, né? E já não se importam mais com a promessa de Deus, dizendo que a nossa, como diz o apóstolo Paulo, a nossa morada não é aqui, né? Nossa morada, nós somos aqui peregrinos, passamos aqui, mas a promessa está lá na frente. Então, imediatista é isso. Aquelas coisas instantâneas. Ele não tem perseverança. E a falta de perseverança, ela gera murmuração. Como é que é o horário aí? Já tô... Aí você tem meia hora ainda. Meia hora ainda? Rapaz, então tem chão ainda. Então, observamos aqui que nós estamos nessa caminhada. Que as coisas que aconteceram lá com a nação de Israel é exatamente para que ficaram escritas e nós devemos tomar como base não para nós praticarmos, né? Para nós praticarmos e vivermos a forma que eles viveram ao lado negativo da situação, né? Saber que Deus está no controle das nossas vidas. Não é fácil, mas nós precisamos, cada dia, entendermos que Deus, Ele nos amou. Ele nos amou de tal maneira. E Ele não quer que a nossa alma se perca, porque Ele, através do seu Filho, que pagou o alto preço. Então Ele não tem prazer na perca de nenhum, mas Ele quer que nós entramos pelo crivo da obediência. Veja que para reparar ou para procurar purificar o povo, eles tiveram que rodear o deserto 40 anos. Enquanto o último daqueles que Deus disse que não ia entrar na terra não morreu,
eles não atravessaram o Jordão. Eles não atravessaram o Jordão. De forma que a murmuração e o murmurador pode prolongar o caminho, né? Segundo os historiadores, diz que se fosse pelo caminho da obediência, não duraria 40 anos, seria muito resumido essa trajetória. Mas o povo preferiu ir por este caminho da desobediência. Caminho da desobediência. É muito triste. Aí nós vemos aqui a longanimidade de Deus em operação. E o agir, vamos dizer assim, o agir pontual de um líder. Quando nós frisamos lá atrás, que quando morreu mais de 14 mil pessoas, pela fúria e a ira de Deus, por causa desse pecado deles, veja que Moisés levanta e diz: Arão, pega o incenso e acende e vai para a tenda da congregação, pedir a misericórdia de Deus. E eles dois, como intercessores do povo, logo a ira de Deus se abranda. Então vale a pena nós valorizar as nossas lideranças, respeitar, né? Porque são autoridades, eles estão ali, estão aqui, estão para exatamente ser o intermediário, o intercessor. Muitas vezes nós tropeçamos e caímos e corremos a erros, vamos aos nossos líderes e ali eles oram por nós, intercedem por nós. Nós retomamos a caminhada novamente. É incomum isso? Não, irmãos, porque o ser humano, qualquer um pode tropeçar, pode cair, agora não pode ficar no erro. Como eles ficaram contumazmente murmurando contra Deus, a sua fé acabou, não tinham mais perspectiva de terra prometida, não tinham. Então, eles fizeram com que a jornada se tornasse mais longa. Como eu falei, Deus está sendo longânimo. Alguém pode dizer hoje, mas há mais de 2000 anos que vem essa promessa, que Jesus está vindo, e ele nunca veio. Os meus avós, os meus pais já morreram, e nós estamos aqui, a geração vão passando, e nunca aconteceu. A longanimidade de Deus, conforme diz o apóstolo Pedro, a longanimidade de Deus está em ação, né? Mas vai acontecer o dia, seja nessa geração ou em outra geração, vai acontecer o dia em que a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Então nós temos aqui a oportunidade de sermos um Josué, um Caleb, de sermos otimistas, de sermos bênção diante do povo e entrar juntamente com os que vão entrar na terra prometida, ou o contrário, porque Deus ele deu livre-arbítrio para cada um, né? Nós podemos optar por ficar nessa terra, né? Ou trabalhar para nos encaixar dentro do projeto da graça de Deus. Porque projeto graça não é de qualquer forma. Exatamente, quando se tem um projeto, tem os seus itens a ser cumpridos, né? Tem os parâmetros a ser respeitados. Tem gente que quer entrar no projeto e quer ficar da mesma forma, ou muitas vezes querendo forçar a barra para que as pessoas se adequem à situação dele.
Mas quem criou essa regra não foi os homens, quem criou foi Deus. Hoje nós vemos uma sociedade que está querendo que a palavra de Deus se adeque às imoralidades, se adeque às situações do mundo que jaz no maligno, querendo abrir brechas para quê? Para que o pecado se instale de uma vez. Mas nós precisamos estar de olho atento, alerta por nós mesmos, como eu falei no início. Cada um faça por si, mas também teremos que nos posicionar. A igreja do Senhor não vai ser, nunca foi tão requisitada, né? Como hoje, vamos dizer, hoje está sendo muito mais requisitada. Nós devemos nos preparar, porque ela vai ser muito mais requisitada. Porque o inimigo sabe que está no final das coisas. Ele vai trabalhando, e ele vai tentar, como ele fez lá. Ele trouxe uma terça parte, derrubou junto com ele. Não pense que ele mudou. Ele não mudou, ele é o mesmo, caído e com muito mais experiência. Segundo eu tive lendo que ele teve nas maiores civilizações, dentro dos maiores reinos. Então ele acompanha a evolução da sociedade, ele acompanha e ele tem experiência. Não é que ele é onisciente, mas pela experiência que ele vai trabalhando, assim como ele conseguiu derrubar Adão e Eva, que tinha a visitação de Deus todo dia. Será que nós estamos isentos disso? Não estamos. Por isso que, quando eu falei no início, o pisca-alerta tem que estar aceso todo momento. Nós temos que estar apercebidos. Porque, como diz o apóstolo Pedro, ele está ao nosso derredor, como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. E aqui nessa manhã, um dos perigos, um dos grandes perigos, como foi pontuado aqui, é a murmuração. Sei que vai vir outros temas, mas nesta manhã é exatamente para que nós venhamos estar apercebidos contra esse grande perigo que mina a nossa fé, destrói e muda caráter de pessoas. Paulo teve problemas lá no dia dele, exatamente também por isso. Quando teve divisões, porque a murmuração traz divisões. Quando um dizia, eu sou de Paulo, outro sou de Pedro, eu sou de Apolo. Ali era uma divisão que estava dentro da igreja de Corinto. Eles estavam insatisfeitos. Exatamente, a murmuração traz isso, a insatisfação. Por A ou por B, dando preferência, enquanto o reino é um só. Jesus disse que o reino dividido não subsistirá. O reino dividido não subsistirá. Então precisamos estar atentos para este mal, porque ele traz divisão. E ele ataca nos pontos mais cruciais. Então, aqui já finalizando, quero só ler aqui a conclusão. Nesta lição, vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local. Ao longo da nossa jornada cristã, não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus
é a de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Então, em qualquer lugar, nós temos que estar vigilantes, seja dentro de casa, seja na igreja local, seja no trabalho, seja onde nós estivermos, que nos relacionar com pessoas. O ser humano é social, sempre está se relacionando. Então a gente observa que, por melhor que seja, vamos voltar aqui à liderança, por melhor que seja a liderança, sempre vai ter aqueles relatório então, a demanda, aquela coisa de oferta, aquela coisa daí está o pedido da coração. Por isso que é por isso que é o conselho para a gente vigiar. Isso. Parece que é fácil namorar e as coisas facilitam para isso. Principalmente, tanto que Moisés nem conquistou por causa de pressão. Isso. Então, eu acho, na minha opinião, eu acho que todo mundo tinha que ter problema. Tá? Ia facilitar para a gente vigiar mais, porque falta de embasamento, inclusive, aqui que falou que tem que estar em Deus. E a pessoa coloca lá o sujeito lá, diante do campo, ele está em Deus. Mas 2 meses ele pediu. Ele vai fazer do jeito dele. Está achando que está em Deus. Então, é o resultado. A vontade de fazer, você faz. Não tem como, está livre aqui. Está aqui. Então, é isso. Eu acho que o povo sempre continuou batendo nessa tecla. O diabo está trabalhando. E aí o povo, principalmente alguns, deixam levar, sai de Deus, acha que o ministério dele. E aí vai. E aí tem muita gente nessa. Deus está muito. Por isso, eu acho que é bom, mas que veio um momento certo nesses temas para a gente. Posteriormente, a gente vai falar sobre perdão. Confessa e deixa o alcançar a vitória. O que Israel não fez. Deus bate na terra e não promove qualquer. Verdade. Bom, tocou num ponto bem importante, né? Jó não chegou a murmurar, mas mesmo assim, ele reclamou. Mas no lá na frente, ele reconhece, se retrata diante de Deus, né? Ele se retratou. Só que a nação de Israel, que caiu no deserto, não se retratou. Deus não viu arrependimento. Não viu arrependimento. Então é importante nós estarmos falando a respeito disso, e veio, como nosso irmão falou, tá vindo na hora certa para nós, sistemas, né, para a gente. Isso quer dizer a bondade de Deus para com as nossas vidas. A pessoa que murmura diante de Deus está insatisfeito com Deus, com uma coisa que Deus errou e ele é perfeito. Porque a murmuração era baseada em água infundada. E é totalmente contrário. Ele vai criar algo. Olha o ponto que chega no coração. Dizer que Deus errou. Deus errou eu ter nascido na família. Deus errou eu ter, hoje, essa ideologia, a pessoa nascido no corpo errado. Verdade. Então, a insatisfação. O inimigo trabalha exatamente. Né? Porque que a murmuração é baseada em obra da carne. Obra da carne. E a obra da carne, se a pessoa examinou a fé,
Ela já ficou tudo, agora ela que vai. Verdade. Então, como nós observamos aí, né, ela vai desembocar nas obras da carne. E nós vamos ver em Gálatas, né, capítulo 5, a partir do versículo 19. Nós vamos até ler, para nós já temos um tempinho ainda. Só para nós finalizar aqui, Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 19 ao 21. Né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Né? Então Paulo aqui já está prevenindo-nos, né? Está nos prevenindo que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então, nós vemos um exemplo lá atrás. Aqueles que entraram por este caminho de murmuração não entraram na terra prometida. Então, para nós adentrarmos e chegarmos à terra prometida, nós temos que o quê? Frutificar, né? Temos que entrarmos pelo fruto do Espírito. Esse sim vai fazer com que nós venhamos cada dia servir a Deus melhor, que diz o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aí dentre todas essas que são boas qualidades, eu quero frisar aqui o domínio próprio. Esse domínio próprio é que vai nos qualificar neste exato momento para este tema. Domínio próprio. A pessoa tem que ter a perspectiva do que está acontecendo ao redor e se equilibrar. Porque contentamento é fácil. Não. Se contentar com o seu corpo. Foi o que Paulo só aprendia a contentar. Menos ter fartura, ter necessidade, ele aprendeu contentar. Porque contentamento é de conformismo. Esse contentamento, a pessoa só tem se tiver domínio próprio. Domínio próprio. Você não tem contentamento. Você vai murmurar. Vou murar. Então é isso aí. Esse domínio próprio aqui como fruto do Espírito é essencial para este momento, para este tema que nós estamos elaborando, que estamos aqui apreciando, né? Estamos apreciando neste momento. Então, o fruto do Espírito, nós precisamos dele e deixar com que exatamente o que produz esse fruto esteja dentro de nós. Como eu falei lá no início, sobre aqueles dois verbos lá do hebraico, que dá a diferença do reclamar e murmurar. É nós que escolhemos quem vai estar morando dentro de nós. Né? Nós vamos abrir espaço para que ele faça morada dentro de nós e dirigir as nossas vidas. Vai dirigir as nossas vidas. Como o pastor falou, não é fácil, não é, mas o Espírito vai nos capacitar para isso.
lutar contra a natureza carnal, porque ela sempre está querendo estar em evidência. Ela sempre vai querer estar em evidência, e exatamente isso, esta é a guerra que sempre vai estar até quando nós estivermos nesta terra. A força da carne contra do espírito. Essa batalha, ela sempre vai ter enquanto nós estivermos aqui. Aquele que nós alimentarmos melhor é o que vai vencer. É o que vai vencer. Se nós aposentarmos... Sobre o céu depois de Efésios 4:30. de Efésios. Deixa eu... Que é a prevenção contra isso. 4:30, vamos até observar logo. 4:30. E não entristeçais, a minha versão, né? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, se as nossas ações costumeiras do dia a dia vai fazer com que esse Espírito se entristeça, ele vai abrir espaço, né, muito grande, uma lacuna, porque o inimigo, ele não quer um espaço grande, ele quer só uma brecha. E ele achando essa brecha, aí vai dar trabalho. Dá trabalho porque ele não é como o Espírito é civilizado, é educado. Ele só vai aonde nós permitimos. Já o inimigo, ele invade. Ele quer só um espacinho pequeno, ele vai invadir. Então, que nós venhamos nesta manhã guardar e aplicar na nossa vida, né? Que nós aprendemos aqui a respeito deste tema, murmuração, que é um mal que destrói, que mina a nossa fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós observamos lá na lição, estou me lembrando agora, que mostrava os dois caminhos, isso é muito, muito sério. E fala que ou nós estamos no caminho estreito, né, ou automaticamente estamos no caminho largo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nós venhamos cultivar, venhamos alimentar o Espírito que faz fortalecer essa fé, né? Essa fé tão importante desde o primeiro momento. Quando o Espírito Santo começa a agir ainda no externo, quando ele está convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, a fé já age para nós acreditarmos, né, aceitarmos a Cristo, uma fé comum, para que ela possa se tornar uma fé genuína, uma fé como dom. Tem todo um trabalho, todo um processo, né? Então, na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós precisamos da fé para acreditar nas promessas de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Quero mais uma vez aqui agradecer principalmente o pastor pela confiança, a liderança da Escola Dominical que nos convidou para mais uma vez estar aqui juntamente com os obreiros. Gostaria de fazer aqui uma oração de agradecimento, encerrando aqui esse momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento especial, onde nós estamos aqui aprendendo da Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, de aprimorar cada dia em nossas vidas os conhecimentos e aplicarmos para vivermos no dia a dia, para Te servir, para Te agradar em todos os dias até o final da nossa jornada. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.